Dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje no capítulo 49 do livro Conversando sobre Vida Plena. E o tema de hoje é Aprenda a levantar-se quando cair. Este capítulo, de certa forma, é a continuidade do capítulo anterior, pois ainda que saibamos muito bem o que fazer, há uma distância entre saber e fazer. Alguém já disse que nosso problema não é o que não sabemos, mas é o que já sabemos e não fazemos. Já sabemos que alimentar a nossa comunhão com Deus nos fortalece e o pecado vai ficando cada vez menos atraente para nós. O temor a Deus se torna um sinal de alerta. Nossa consciência não fica cauterizada e assim, sempre que praticamos algo que está fora da rota de Deus para nós, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Temos um amigo que nos orienta, direciona, corrige, que gera em nós arrependimento pelo que pensamos, fizemos ou sentimos. Essa é a caminhada. Não é linear, ainda que tenhamos o segredo da vitória. Existem ciladas bem armadas que nos pegam desprevenidos ou mesmo algumas áreas de nossas vidas com as quais é mais difícil de lidar e de vez em quando escorregamos e caímos nos mesmos erros. O que fazer quando isso acontece? Levantar, confessar que o que fizemos é errado, concordar com Deus que o que ele diz que é pecado é realmente pecado, não ficar de mimimi ou justificativas, e agradecer pelo perdão. Meu esposo sempre fala que não devemos pedir perdão a Deus, pois não devemos pedir o que ele já nos deu. Em Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados, até mesmo os que ainda iremos cometer. O que precisamos fazer é confessá-los, conforme diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jamais devemos ter medo de não sermos perdoados por Deus. Essa possibilidade não existe. A única exceção é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que, no meu entender, é quando se rejeita a ação do Espírito Santo em nos converter a Cristo e seu sacrifício. O único pecado não perdoado é o de não deixar que o Espírito Santo haja na vida, levando-o a reconhecer-se perdido e pecador. Sendo assim, creio que é o orgulho, pois Deus resiste aos orgulhosos, aqueles que acham que não precisam de um Salvador. Mas todo e qualquer pecado, fora essa decisão de rejeitar a salvação, é perdoado plenamente por Deus por causa do sacrifício perfeito de seu Filho. Isso não é uma carta branca para continuar a praticar, mas é um convite da misericórdia nos atraindo a uma vida livre, limpa e próspera. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Viver encobrindo seus erros é abraçar uma vida de prejuízos, ainda que pareça o contrário. A confissão e o abandono do pecado gera prosperidade. A prosperidade na Bíblia não se limita a finanças, significa muito mais que isso. É uma vida feliz, frutífera e em paz. Portanto, se cairmos, não devemos nos prostrar, não devemos ouvir a voz do nosso acusador, mas ouvir a voz do Espírito Santo. Não devemos nos depreciar e achar que não tem mais jeito para nós, mas devemos nos arrepender, nos quebrantar e deixar que Deus nos levante limpos, como se nada tivéssemos feito, pois é assim que Ele nos perdoa. Sou estranho isso, mas é a mais profunda e libertadora verdade. Não devemos confundir as consequências dos nossos pecados diários com o perdão de Deus. Diante dos homens, ainda teremos muito chão para percorrer. Viveremos momentos de constrangimento e vergonha, literalmente. Pagaremos por prejuízos. Teremos que restituir quem ofendemos ou prejudicamos. Mas diante de Deus, teremos a imagem de seu Filho restaurada em nós, se estivermos diante dele para recebermos seu perdão e uma chance de fazer tudo diferente. Não devemos jamais chamar as consequências de nossas péssimas escolhas de castigo de Deus. O castigo que Deus tinha para nós, ele lançou sobre o seu amado Filho. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os perrengues que vivemos aqui são consequências de nossos atos falhos. E isso se torna uma disciplina do Senhor e não um castigo. A disciplina, apesar de no momento não parecer boa, é o que vai produzir frutos de arrependimento. Hebreus 12, de 11 a 13 diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto,
produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nunca esqueça disso, a disciplina do Senhor jamais será para lhe destruir. Ela tem como objetivo lhe curar e lhe colocar de pé. Sem disciplina não existe amor e sem amor não existe disciplina. Na queda, se somos filhos, devemos estar abertos e aceitarmos a disciplina do nosso Pai. É muito importante, nesse processo de levantar, se adequar imediatamente ao que a palavra de Deus diz que eu sou. Pois nossos erros acabam afetando nossa identidade. Achamos que Deus não nos quer mais, não nos ama, não nos usará mais. Acreditamos nas mentiras de nossas mentes turvas pelos sussurros do inimigo que quer nos ver no chão para sempre. Quer nos envergonhar e tirar de nós o que ele sabe que nunca terá, a identidade de filhos de Deus. Nesse processo de se levantar, será necessário um trabalho intenso de renovação da mente pela palavra de Deus. Ele diz que sou perdoada, então eu sou. Ele diz que eu sou amada, então eu sou. Ele diz que eu sou escolhida, então eu sou. Ele diz que sou mais que vencedora, então eu sou. Pode parecer que estamos forçando a barra, mas não é, pois a verdade a nosso respeito, vinda da palavra de Deus, é superior aos nossos sentimentos e até às nossas ações. Eu posso ter agido como alguém que não é filha de Deus, mas isso não tem poder para mudar a minha identidade. Eu continuo sendo filha e agora o processo será adequar meu comportamento ao que eu já sou. É por isso que conhecer a palavra de Deus e alimentar-se dela é muito importante para driblar todas as artimanhas de Satanás que não quer que você se levante e para convencer seu coração da verdade a seu respeito e fazer com que você tenha uma nova atitude de fazer e ser aquilo que Deus diz que você já é. Parece loucura, mas é esse o exercício para nos recuperarmos após a queda. Com humildade, reconhecermos nossos erros e com ousadia retomarmos as verdades de quem somos e passarmos novamente a nos comportarmos de acordo com quem somos. E quanto mais experientes ficarmos em nos levantarmos e nos preservarmos focados em vivermos de acordo com quem somos em Cristo, menos teremos queda. Com menos queda, teremos mais testemunhos, e mais testemunhos fará com que outras pessoas tenham menos queda e assim a família de Deus de pé se torna cada vez mais luz no mundo. Jamais conseguiremos nos manter de pé pelas nossas próprias forças. Isso vai acontecer nos apropriando da força que temos por permanecermos em Cristo. A vida é a dele e não mais a minha. A imagem de Jesus vai sendo gerada e sendo manifestada em mim à medida que entendo isso. As quedas não podem significar derrotas definitivas. Elas devem ser ressignificadas para nos tornar mais humildes e dependentes de Deus e até mesmo nos fazer entender quando o outro cai. Eu posso lembrar da parábola do filho pródigo. Aquele filho que tinha ido embora e desperdiçado toda a herança, decidiu voltar, mas achava que não seria mais recebido como filho. Ele estava conformado e preparado para ser recebido como um empregado. Mas o pai o recebeu de volta como filho e com todas as honras de um filho que foi resgatado da morte para a vida. É assim que Deus nos recebe após uma queda. Ainda que nossa mente limitada nos diga que seremos rebaixados a escravos, Deus prepara uma festa e nos recebe como filhos. Essa é a força do amor que nos levanta. Não devemos abusar desse amor. Existe um versículo que pode ser interpretado de forma equivocada que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não é uma carta branca para pecarmos. Isso é uma certeza de que quanto mais envoltos pelo pecado, maior graça teremos para resisti-lo. Graça não é apenas favor imerecido, mas é uma capacitação sobrenatural para realizarmos aquilo que agrada a Deus. Deixar que a graça nos sustente de pé num ambiente onde há abundância de pecado é a plena manifestação do amor e do cuidado de Deus por nós. Lembre-se,
sempre que nossos pecados, nossas péssimas escolhas só nos prejudicam, e não é isso que Deus sonhou para nós. Levanta, receba a graça do recomeço e o testemunho do perdão e do amor de um pai que ele ama de forma incondicional. Um discípulo que entendeu bem isso foi Pedro. Ele se garantia, disse que jamais abandonaria Jesus e na primeira oportunidade o negou 3 vezes. Pedro chorou amargamente, sentiu um zero à esquerda, foi covarde, mas quando teve a chance, levantou-se e foi recebido por Jesus de uma forma singular. Jesus o chamou para apacentar suas ovelhas e perguntou a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. Pedro respondeu sim 3 vezes, mas na última ele disse que Jesus sabia de todas as coisas. Pedro não quis mais confiar em si mesmo, mas confiou no seu mestre e aproveitou a nova chance de servi-lo, mesmo depois daquele vexame antes da crucificação. Pedro tornou-se um grande líder da igreja primitiva, mas ele caiu e caiu feio. Deus usa quem cai, mas que decide se levantar para a glória dele. Perguntas para reflexão. Quais são os sentimentos e pensamentos que mais lhe perturbam quando você cai? Alguma vez você caiu em pecado e achou que Deus jamais lhe perdoaria e você mesmo nunca se perdoou? Conte a experiência. Qual a visão que você tem de Deus quando você comete um pecado? Que atitudes você deve tomar após cair? Que passos dá para levantar-se? Você costuma aceitar a disciplina do Senhor e aprender com ela? O que você aprendeu com as histórias do filho pródigo e de Pedro sobre recomeçar? Que expectativa deve ter do pai ao voltar-se para o caminho? Que informações foram mais úteis para você neste capítulo? Por hoje é só. E se você gostou, curte, compartilha, comenta. Fica com Deus e eu te encontro no próximo vídeo.